16, Paulo dá um conselho aos irmãos que estavam na Galácia, aos irmãos que estavam se afastando, caindo da graça, aos irmãos que estavam querendo valorizar a lei de Moisés, ou a lei mosaica. E Paulo diz: olha, digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. E eu analisando, eu vi que concupiscência é desejo da carne, e todos nós estamos sujeitos a estes mesmos desejos. Concupiscência é aquilo que você sabe que não pode, mas deseja. Concupiscência é aquilo que é proibido, mas a carne insiste em dizer faz. Mas Paulo, ele deixa bem claro: ande em espírito, porque a carne, ela luta contra o espírito, e o espírito contra a carne, e um se opõe ao outro. Quem está falando aqui conhece bem. Quem está falando aqui já passou por isso, porque antes de andar em espírito, este mesmo Paulo, ele já andou na carne. Este mesmo Paulo é aquele Saulo em Atos capítulo 9, que está agora com uma autorização, uma carta, para poder perseguir o povo, a igreja do Deus que é santo. Alguém que não conhecia a santidade está com autorização para perseguir a igreja que é santa e que serve ao Deus santo. E diz a Bíblia que no caminho de Damasco, aquele que é santo tem um encontro com ele. E o Senhor Jesus, ele derruba Saulo do cavalo e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? É interessante que Saulo não conhecia a Jesus. Saulo, ele perseguia a igreja do Deus vivo, mas não sabia quem era o Deus vivo. Mas o Deus vivo conhecia a Saulo. Tanto é que Jesus diz não uma vez, mas diz duas: Saulo, Saulo, por que me persegue? E Saulo, atemorizado, pergunta: quem és tu, Senhor? E Jesus diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E a palavra de Deus vai dizendo que Saulo agora fica cego, e o Senhor levanta Ananias e manda ele ir à casa de um varão aonde Saulo estava. E agora ele chega, dá a palavra do Senhor e coloca as mãos nos olhos de Saulo. E Saulo agora começa a enxergar. E diz a Bíblia que após ele começar a enxergar, ele começa a servir, a fazer a obra daquele a quem ele perseguia, daquele a quem ele ainda não conhecia. E este mesmo Saulo é o mesmo Paulo, porque Saulo deriva do nome Saul, da tribo de Benjamim. Deus não mudou o nome, porque a palavra de Deus diz em Atos capítulo 13, vai dizer: e Saulo, que também é Paulo. Porque o nome Paulo é o nome de cidadão romano. Paulo também era um cidadão romano. E agora ele começa a fazer a vontade do Senhor. Paulo começa a pregar o Evangelho.
Mas não é o evangelho da facilidade. Não é o evangelho, me permita a expressão, vagabundo. Não é o evangelho que diz aceita Jesus hoje e acaba o teu sofrimento na manhã, não. O evangelho que Paulo estava pregando, primeiro era um evangelho de renúncia, segundo era um evangelho de sofrimento, terceiro era um evangelho de santidade. Porque não existe evangelho sem santidade, não existe evangelho sem sofrimento. E Paulo agora vai começar a escrever as cartas. E ele escreve 13 cartas. Ele escreve Romanos, 1ª e 2ª Coríntios. Ele escreve Filipenses, Colossenses. Ele escreve 1ª e 2ª Tessalonicenses. Ele escreve 1ª e 2ª Timóteo. Ele escreve Tito, Filemon, Efésios. E ele escreve Gálatas. Aleluia, Jesus. E Paulo vai escrevendo. Mas o interessante é que Paulo escreve Gálatas com um único intuito: é para falar acerca da salvação mediante a fé, pela graça. Paulo está aqui observando alguns irmãos que estavam caindo da graça. O que é graça? É favor imerecido. Mas quem veio antes, a graça ou a lei? Pela lógica, a lei veio antes, Antigo Testamento, e depois veio a graça, Novo Testamento. Mas se você for espiritual e ler, e se aprofundar, e entender o texto, você vai ver que a Bíblia toda, ela sempre foi a graça. Você vai ver que a graça já estava revelada em Gênesis 3:15. O Evangelho é a graça, mas ele já estava revelado em Gênesis. Tanto é que Paulo diz: olha, o Evangelho foi pregado a Abraão. E a lei, os 10 mandamentos vieram acontecer em Êxodo. E Abraão está em Gênesis. E ele agora faz uma comparação entre Agar e Sara, no capítulo 4. Ele vai falar ali, representa a lei e a graça. E agora Paulo está explicando que a lei não tem poder, supremacia sobre a graça. Não. Paulo está explicando aos crentes da Galácia que não vale a pena se circuncidar. Porque alguns estavam pregando e dizendo circunda-se, mas é porque eles estavam querendo se gloriar na carne. E Paulo ele deixa bem claro no versículo 13 do capítulo 6: porque nem ainda esses mesmos que se circundam-se guardam a lei, mas querem que vos se circundes, para se gloriarem na vossa carne. Então, quando Paulo está explicando a alegoria de Sara e Agar, ele vai dizendo a livre e a escrava. Quem era a escrava? Agar. Quem era livre? Sara. Quem foi filho da promessa? Isaque. Quem foi filho da escrava? Ismael. Ou seja, a vontade da carne gerou Ismael, mas a promessa gerou Isaque. Se você viver pela carne, você vai viver sempre como
escravo. Aleluia. Você tem que viver pela fé. Você tem que acreditar, tem que crer na promessa. Porque a Bíblia diz que a carne gera obras, mas o Espírito gera frutos. Paulo está explicando aos crentes que não vale a pena viver na carne, porque o Deus que ele serve são santos. O Deus que ele serve é santo. E o Deus que ele serve é tão santo que em 1 Pedro, Isaías 6, você vai ver a santidade. Você vai perceber o nível de santidade desse Deus tremendo. Que Pedro ele fala na sua primeira epístola, na sua primeira carta. Pedro ele fala no capítulo 1, verso 15: assim como é santo aquele que vos chamou, sejais vós santos também em toda vossa maneira de viver. Esse Deus é tão santo que quando ele apareceu no pé do monte, Moisés subiu. E quando Moisés se aproxima, ele grita: Moisés, não ouses pisar aqui. Tira as sandálias do teu pé, porque o lugar que tu estás é santo. Esse Deus é tão santo que Isaías no capítulo 6, ele tem um vislumbre da santidade desse Deus, que ele olha e diz: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado em um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, e os anjos sussurravam. Eram os serafins que tinham 6 asas, com 2 cobriam rostos, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e uns clamavam para os outros, dizendo para aquele que está sentado no trono: Santo, 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 Santo é o Senhor, os assassinos, e toda a terra está cheia da sua glória. A santidade desse Deus. Você não pode viver uma vida dissoluta, porque na Bíblia tem vários exemplos de pessoas que andaram segundo a carne. Tem vários exemplos de pessoas que andaram segundo o Espírito. Mas você tem que entender, você tem que botar na sua cabeça o que é viver na carne e o que é viver no Espírito. Você tem que saber a diferença. Malaquias disse, capítulo 3, verso 18: então verás a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Você tem que entender como Elias disse quando estava lá em cima no monte, chamou o povo e disse: olha, se o Senhor Deus, se vós quereis adorar ao Senhor, se o Senhor é Deus, adorem a Deus, mas se é Baal, a Baal. Mas não podereis continuar cochilando em 2 pensamentos. Aleluia. A Bíblia diz que o Espírito que habita dentro de nós comunica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E é esse Espírito que é o tema da minha mensagem nesta noite. Glória a Deus. Porque foi Ele que Jesus prometeu em Atos capítulo 1.
após Jesus ter sido assunto aos céus, Jesus disse: olha, eu vou, mas vou enviar um outro Consolador. E esse vai ajudar a vocês. É por isso que quem é natural não entende as coisas espirituais. É porque não tem esse mesmo Espírito. É porque esse mesmo Espírito é Ele quem santifica. Esse mesmo Espírito é Ele quem aviva. Este mesmo Espírito é Ele quem faz a obra. Este mesmo Espírito é Ele quem intercede nas horas das angústias, dos despreços, da solidão. É este mesmo Espírito que nos ajuda a manter-nos de pé. É este mesmo Espírito que, quando o pai abandona, o marido nos deixa, a esposa rejeita, ele diz: eu estou aqui. É este mesmo Espírito que, quando estamos quebrados na pampoleiro, ele diz: eu estou aqui. Esse é o Espírito que santifica. Por muitas vezes choramos, decepcionamos, mas por que não nos desesperamos? É porque Ele está conosco. Quantas vezes bate a vontade de arrancar o cabelo, mas Ele diz: ei, calma, eu estou aqui. Quantas vezes bate a vontade de dizer: eu vou largar tudo, vou sair do grupo, abandonar o ministério, eu não quero saber mais de nada, mas o Espírito está dizendo: ei, tenha calma, tenha temperança, eu estou contigo, eu moro no meio de você, eu te Deixa eu te dizer, não abra mão do Espírito. A Bíblia diz em 2 Coríntios 4:4, no qual Deus nesse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho. Quantas pessoas aí fora pensando que está vivo, mas estão mortos? E quantos lá fora pensando que quem está aqui dentro está morto, mas não sabe, não compreende, porque são naturais, mas quem está aqui dentro, ele sabe que é vivo, que é vivo, que é vivo. Sabe por quê? Porque não existe vida sem o Espírito Santo. A palavra de Deus diz em João: ei, Jesus diz: olha, Nicodemos, para viver tem que morrer, tem que nascer de novo. E como é que faz isso? Nasce da água, nasce do Espírito, nasce da água, nasce do Espírito.
santo. Ele é santo. O meu Jesus é santo. Ele sabia da tua fraqueza quando ele te chamou. Ele sabia do teu limite quando ele te escolheu. Foi assim como os 12 discípulos. Ele sabia, é tudo cheio de defeito, é tudo cheio de pecado, mas eu vou enviar o meu Espírito, e esse mesmo Espírito vai continuar a obra que eu comecei. Esse mesmo Espírito vai continuar a obra que eu fiz neles. Você liberou a palavra da tua vida. Aquele que começou a boa obra, ele não pode isso. Aquele que começou a obra, ele não para no meio. Aquele que começou a obra, ele vai terminar. Ele vai terminar. Ele vai terminar. Ele vai terminar. Só quem crê nisso, continua adorando a ele. Levanta a mão e glorifica ele. Porque você glorifica, o Espírito santifica. Quanto mais você glorifica, o Espírito te santifica. Quanto mais você adora, mais o inimigo ele sai de perto de você. Esse é o Espírito. Esse é o Espírito que o mundo não tem. Esse é o Espírito que o mundo não conhece. Esse é o Espírito que muitos têm. Esse é o Espírito que muitos que aqui dentro têm. Este é o Espírito que muitos que estão aqui almejam. Este é o mesmo Espírito que no dia da última trombeta, quando a trombeta soar, ele vai nos arrebatar para nos encontrarmos com Jesus no céu. É este mesmo Espírito que está nos consolando. É este mesmo Espírito que ainda está fazendo a obra que Jesus começou. É o Espírito. E esse Espírito está desde o princípio, ajudando todos os homens e mulheres que passaram por esta terra. É por isso que você tem que valorizar o Espírito. É por isso que você tem que levar a sério a santidade. Porque a palavra de Deus diz que ninguém não vai ver ao Senhor sem a santidade. E o que é ser santo, meu diácono? Ser santo é ser separado. É por isso que tem muita gente que ainda vive no meio da imundície. É porque ainda não entendeu o que é ser santo. Ainda não entendeu o que é santidade. Deixa eu explicar para você. Existe a igreja. Igreja vem do termo eclésia. Eclésia significa chamados para fora. Deixa eu te dizer o que é ser santo. Santo significa separado. Vem do termo chamado kadosh. Então Deus já está dizendo: ei, eu estou chamando você para você ser separado.
Acredite comigo, o Espírito Santo está visitando. Tem gente que chegou aqui nesta noite já no limite. Tem gente que orou ontem, de ontem para hoje, dizendo: Jesus, está tão difícil, Senhor. Mas Jesus te trouxe nesta noite para dizer: o meu Espírito está com você. O meu Espírito está com você. E quando você pensar que está fraco, é aí que Ele estará agindo. Vamos se colocar de pé nesta noite. Porque esse Espírito vai fazer coisas grandes aqui onde está nesta manhã. Esse Espírito vai fazer coisas grandes aqui nesta manhã. Este é o mesmo Espírito. Este é o mesmo Espírito que lá em Gênesis 1 ele pairava sobre as águas. Este Espírito é o mesmo que em Gênesis 41 ele estava sobre José. Este é o mesmo Espírito que em Êxodo 31 ele encheu o Bezalel. Este é o mesmo Espírito que em Números 11 ele encheu 70 anos.